Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. É a palavra bíblica que nos acolhe neste domingo, palavra do Salmo 118, versículo 1. O salmista nos acolhe a fim de que nós possamos dar graças ao Senhor nosso Deus. Neste que é o domingo de Ramos, o nosso altar tem uma ornamentação especial preparada com muito carinho pela Darlene. Este que é, portanto, o domingo de Ramos, domingo em que nós recordamos a entrada de Jesus em Jerusalém. E o domingo de Ramos, portanto, marca o início da Semana Santa, os últimos dias em que Jesus convive com seus discípulos antes da sua prisão, condenação e morte. Que assim nós possamos, portanto, celebrar este domingo, cantando Hosana Rei, Hosana Ra, porque é aquele que vem em nome do Senhor nosso Deus, é que assim nós aguardamos, pedindo, salva-nos, ó Deus. É isto que significa, portanto, Hosana a Deus nas maiores alturas dos céus. Salva-nos, é o que assim nós pedimos ao nosso Deus. Nós celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu convido que nós cantemos. Hosana, Com esse hino que nós assim acabamos de cantar, nós louvamos ao nosso Deus, nós aclamamos aquele que vem em nome do Senhor. A palavra bíblica que também quer nos acolher nesse momento em que nós queremos nos voltar diante do Senhor, é a palavra em que o próprio Cristo assim faz o convite, dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu convido meu irmão, minha irmã, a fim de que nós possamos, em confiança, fechar os nossos olhos e nos voltar ao Senhor nosso Deus em oração de confissão de pecados. Oremos. Querido Deus e Pai, nós nos achegamos diante de Ti nesse momento, carregando tudo o que há em nós, trazendo tudo diante de Ti e confiando de que Tu assim alivias as nossas dores, Tu alivias a nossa carga.
O teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, assim nos convida, a fim de que nós possamos repousar diante de ti. Porém, nem sempre somos corajosos de entregar tudo em tuas mãos, entregar o nosso pecado e confiar de que por tua graça e misericórdia, tu assim apagas o nosso pecado se o confessamos em sinceridade. Por isso, Senhor, nós colocamos tudo o que há em nós. Acolhe, Senhor, o nosso coração fragilizado. Acolhe a nós, restaura-nos a vida, salva-nos, é o que nós assim te pedimos. Te pedimos também, ó Deus, que tu venhas a nós e fale ao nosso coração e à nossa mente, quando queremos ouvir a tua palavra. Que teu Santo Espírito possa assim transformar a nossa vida, por meio da pregação do teu Evangelho. É o que nós assim te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, teu Filho amado, que contigo e na unidade do Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. A palavra bíblica que nós queremos ouvir nesse momento é a palavra do Salmo, o Salmo 118. Então eu convido, se você tem consigo a sua Bíblia, a abrir na palavra de Deus conforme o Salmo 118. Vamos assim ouvir. Salmo 118, o versículo 1, depois o versículo 16 até o versículo 26. Assim vamos ouvir. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Com o seu poder, Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim. Eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo, porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Santo Espírito seja conosco hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos nos aproximando do fim da Quaresma. Para relembrar, Quaresma é o período de 40 dias entre a quarta-feira de cinzas e a quinta-feira santa. Porém, nessa contagem, nós tiramos os domingos, senão nós vamos passar dos 40 dias. A Quaresma é tempo de reflexão, é tempo de oração, é tempo de conversão. É tempo que antecede os dias finais de Jesus. Na quinta-feira santa, nós relembramos que ele tem o seu último momento próximo, íntimo, com os seus discípulos antes da sua morte de cruz. Jesus lava os pés dos seus discípulos e celebra com eles a última ceia. Depois, é traído por Judas, levado pelos guardas, julgado e condenado à morte por crucificação. Mas, espera aí, antes disso, Jesus experimenta o outro lado, o lado da aclamação, como rei, na entrada em Jerusalém. E eu convido agora, a fim de que nós possamos abrir no Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 12,
o verso 12 até o verso 16. Assim eu passo a leitura. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o Rei de Israel! Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele, e também que era isso o que tinha acontecido. Palavra da salvação, louvado seja Cristo. Amém. O relato do Evangelho de João sobre a entrada de Jesus em Jerusalém deixa de fora alguns pontos que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem em comum. Como, por exemplo, o envio dos discípulos, a escolha do animal. Marcos vai trazer de que esse animal deveria ser um jumentinho que ainda não havia sido montado por ninguém. Mas para João, o que importa é a figura de Jesus e os fatos que giram em torno dele. Para que a gente assim possa entender melhor, eu quero destacar, meu irmão, minha irmã, algumas questões do nosso texto. Por que havia tanta movimentação em Jerusalém? O nosso texto de João, por si só, já traz a resposta. Nesse período do ano, acontecia uma das festas judaicas mais importantes, a festa da Páscoa. Mas a Páscoa não é apenas uma festa cristã? Não. A Páscoa significa libertação. Portanto, a festa da Páscoa judaica lembrava a libertação que o povo havia experimentado quando era escravo no Egito. A Páscoa judaica era celebrada por cerca de 8 dias. Além da celebração da vitória, a festa também tinha como um objetivo lembrar o tempo de sofrimento no Egito, as privações, a subordinação ao faraó. Depois, o agir de Deus por meio de Moisés, a saída mesmo contra a vontade do faraó, a proteção durante a travessia do Mar Vermelho e o sustento de Deus durante os 40 anos de caminhada no deserto rumo à terra prometida, rumo até Canaã. Durante esses 8 dias, o povo chorava ao lembrar tudo aquilo que os seus antepassados haviam sofrido. Mas se alegravam com aquilo que Deus havia feito até ali, por todo o sustento, por todo o cuidado de Deus experimentado. A partir da celebração da Páscoa, o povo renovava a sua esperança de que Deus, assim como havia feito lá atrás no Egito e em tantas outras situações, Deus também iria enviar um novo Messias, aquele que vem em nome do Senhor, um rei que seria aclamado e recebido com ramos verdes. Um verdadeiro líder que conduziria o povo rumo a uma nova Páscoa, a uma nova libertação, agora do jugo do Império Romano. Diante desse cenário, aparece Jesus, após ter visitado Marta e Maria e ter ressuscitado Lázaro em Betânia. Jesus vem se aproximando do portal da cidade. Muitos já sabiam do que Jesus havia feito, das curas que ele havia realizado, dos famintos que havia alimentado, do ouvido atento e da acolhida junto às mulheres.
dos momentos de refeição junto com os cobradores de impostos, do momento em que Jesus havia acolhido, segurado no colo, as crianças. O auge da vida e obra de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Muitos estavam ansiosos para verem o que este homem viria fazer. Quando Jesus aparece montado num jumentinho, símbolo da simplicidade, humildade, fragilidade, o povo recebe com ramos verdes, ramos de esperança. Esperança de que estava próximo um novo céu e uma nova terra. Porém, Jesus contraria a lógica do poder e da dominação. Jesus contraria aqueles e aquelas que achavam que o seu reinado seria por meio de espada e de guerra, de que o reino de Deus viria com fogo, destruindo todos os inimigos. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus é contra toda forma de força, violência, guerra. O reino de Deus é lugar de paz, de restauração, de misericórdia, de auxílio aos necessitados. É lugar de vida plena, de vida abundante. Mas se a entrada de Jesus em Jerusalém era esperada de forma triunfante, majestosa, com todo um aparato de guerra, a entrada de Jesus em Jerusalém montado num jumentinho, com simplicidade, sem chamar muita atenção, é, de certa forma, decepcionante. É frustrante, melhor dizendo. Mas por quê? Por que é decepcionante? Por que é frustrante? Primeiro, precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que Jesus não veio para esse mundo para fazer as nossas vontades. Jesus não veio a esse mundo para fazer o que o ser humano quer, mas sim o que Deus assim deseja. Assim, meu irmão, minha irmã, se esperamos que Jesus faça aquilo que nós desejamos, aquilo que é a nossa vontade, que Ele atenda aos nossos anseios, certamente nós vamos nos decepcionar. Deus não é como um gênio da lâmpada mágica, como nós lembrávamos da época dos desenhos animados, onde o Aladim, ele esfregava uma lâmpada mágica e de repente saía de lá de dentro um gênio, e ele então dizia quais eram os desejos que o Aladim assim tinha para serem realizados. Deus não é assim. Jesus não é assim. Segundo, diferente de pessoas humanas, dos líderes dos nossos dias, Jesus não se deixa levar pela onda. Não está preocupado com os índices da sua popularidade. Isso para Jesus não é importante. Ele não responde de acordo com a vontade do povo, mas sim de acordo com aquilo que é direito, aquilo que é da vontade de Deus. O que importa para Jesus é realizar aquilo que o seu Pai tem como vontade, para que assim mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas tenham assim a sua vida transformada. O Evangelho de Jesus Cristo nem sempre agrada, e por isso muitas vezes, quando o compromisso vem, as pessoas se afastam, porque só querem um Jesus que lhes agrade, um Jesus à sua imagem e semelhança. Terceiro, não dá para subornar Jesus, não dá para corromper Jesus com uma oferta de poder. Satanás bem que tentou fazer isso com Jesus, mas não teve sucesso. Isso porque ele é o Filho de Deus e o seu reino não é deste mundo. As promessas de vida e salvação que Jesus tem para as pessoas vão além do nosso tempo presente, e mesmo que tudo pareça difícil, para quem crê nele e se mantém firme, existe esperança. Sim, meu irmão, minha irmã,
Existe esperança em meio a esse tempo em que nós vivemos. As pessoas, porém, querem tudo de maneira imediata. Querem bens, querem riquezas, entendem que as bênçãos de Deus são apenas aquilo que vem como resultado de bênção material. As pessoas acham que bênção de Deus é ter saúde, prosperidade, é ausência de dificuldades ou a solução mágica de problemas. Quem espera isso de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, certamente vai se decepcionar. Portanto, meu irmão, minha irmã, sim, Jesus pode nos decepcionar se nós esperarmos aquilo que muitos daquele tempo esperavam de Jesus. Um rei vitorioso, um rei que vem para trazer satisfação pessoal. Se nós esperarmos isso de Jesus, certamente nós vamos nos decepcionar. Mas nós não nos decepcionamos se nós nos agarrarmos no Cristo, se nós nele confiarmos. Os discípulos, diz o texto, demoraram a entender o que se passou no domingo de Ramos, assim como demoraram a entender o que se passou na Semana Santa como um todo. O povo também não entendeu de imediato que tudo aquilo que estava acontecendo não era a exaltação de Jesus como um rei humano, terreno, mas sim que estava se cumprindo a Sagrada Escritura, que, por um meio estranho, Deus estava fazendo a sua vontade e trazendo a possibilidade de salvação aos que colocam a sua vida nas mãos de Cristo. Cristo, meu irmão, minha irmã, nos decepciona, como decepcionam todos os líderes humanos, se esperamos que Ele assim faça a nossa vontade. Cristo, porém, não nos decepciona, se confiamos nele e compreendemos que o que Ele tem para nós vai muito além do tempo presente, e que a sua vontade é de que nós estejamos com Ele em seu reino. Cristo é Rei, sim, Rei eterno, nosso Salvador. Ele é o Cristo, aquele que devia vir ao mundo, trazendo em seus ombros um reino de paz e de misericórdia. Que assim, nesse tempo que nós agora iniciamos, tempo na Semana Santa, hoje, domingo de Ramos, possamos ter a nossa esperança renovada, que os ramos que assim nós vamos colocar na porta da nossa casa ou no portão da nossa casa, possa representar a verdadeira esperança que nós temos naquele que vem em nome do Senhor, trazendo paz, trazendo justiça, trazendo misericórdia e nos convidando a fazer justiça, a trazer misericórdia, a viver em amor. Que Deus assim guarde o seu coração e a sua mente bem firmes em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, graças a quê? Graças por quê? Porque Deus nos deu a vida, vida plena e abundante. Por isso Ele nos convida sempre a dar graças a Ele em todas as situações da nossa vida. A Ele nós podemos recorrer em todas as situações, sejam elas de alegria, sejam elas também de frustração e de sofrimento.
A esse Deus é que assim nós queremos nos voltar nesse momento de oração, momento em que nós queremos depositar tudo aquilo que nós temos em nosso coração, em nossa mente. Queremos assim colocar diante dele. E eu convido, se você está assistindo esse momento de culto, está celebrando com familiares, tem pessoas próximas a você, que vocês possam se dar as mãos nesse momento e assim poder se unir em oração. Queremos assim nos voltar ao Senhor. Oremos. Deus amado, gratos te somos porque mais uma vez a tua palavra enche o nosso coração e os nossos caminhos com o teu amor. Obrigado, Pai querido, porque neste culto podemos, através de nossa vida e de nosso louvor, render toda a glória e toda a honra devida ao teu santo nome. Abençoa-nos, ó Senhor, em mais uma nova semana que se inicia. Seja em nosso lar, em nosso trabalho, naquilo que nós vamos realizar. Te pedimos, Senhor, que a tua presença seja em nós força para que assim possamos vencer os desafios da vida. Nesse momento no qual nós estamos passando, momento de dor, de sofrimento, que o teu Santo Espírito possa ser alento ali aonde há choro. Que esse choro possa ser transformado em júbilo. Nós lembramos ao Senhor, nesta semana, de maneira muito triste, pelas mais de 300.000 pessoas que faleceram vítimas desta pandemia. Sê com cada familiar dessas famílias, sê com cada um e cada uma. Nós queremos também, ó Deus, lembrar de tantas outras situações que têm gerado morte. As pessoas que estão hospitalizadas em casa, pessoas que estão fazendo tratamento de saúde, aquelas que tiveram seus tratamentos interrompidos por conta do agravamento, por conta do colapso que a saúde tem enfrentando. Te pedimos, Senhor, que a tua ação misericordiosa seja com cada um e cada uma que está trabalhando na linha de frente no combate a esse vírus. Senhor, toca o coração de cada um e cada uma que não tem obedecido às regras mais básicas da sociedade. Nós lembramos que é muito importante que possamos nos unir nesse momento, a fim de que possamos enfrentar esse inimigo comum. Te pedimos, Senhor, sabedoria, discernimento, vontade política aos nossos líderes, a fim de que eles possam tratar a pandemia da maneira como ela deve ser, com seriedade, com coragem, a fim de que vidas sejam preservadas. Lembramos, Senhor, de muitas pessoas que estão passando necessidade nesses tempos, estão passando fome, tiveram seus empregos perdidos. Sê com cada um e cada uma. Assim nós também lembramos de cada familiar de nossa paróquia, de cada membro da nossa ISLB, sê com cada um e cada uma. Dá, Senhor, que nessa Semana Santa, que assim se inicia, seja um tempo de reflexão, seja um tempo de que nós possamos lembrar quem é o nosso Rei, quem é aquele que vem em teu nome trazendo justiça, trazendo o reino de paz, de misericórdia e de amor. E dá, Senhor, que nós possamos tornar esses sinais, esse reino, cada vez mais presentes em nosso meio. Este é o desafio que assim tu nos deixas. E que nós possamos, portanto, cumprir esse desafio com a tua ajuda. Tudo mais, ó Deus, nos colocamos em tuas mãos, na oração que teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, assim nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós chegamos ao final desta celebração, neste que é o Domingo de Ramos. Mais uma vez nós lembramos, meu irmão, minha irmã, que se você ainda não fez, fica também o convite de pegar um ramo verde
e colocar na porta de casa ou na cerca de casa. E aí, lá na Sexta-feira Santa, junto a esse ramo verde, coloque lá também uma cruz, que representa a crucificação do Cristo. Mas, no domingo de Páscoa, unido a esse ramo verde que lembra a esperança em Cristo, a cruz que lembra que Ele morreu em nosso favor, também junte a esses dois elementos um terceiro elemento, que lembre a ressurreição, que lembre a vitória da vida sobre a morte, e que assim nós possamos, portanto, celebrar de maneira conjunta esse tempo, de que a morte não tem a última palavra. Cristo ressuscita, e Ele assim anuncia esta ressurreição a todo aquele que nele crê. Que assim nós possamos também compartilhar, depois tira uma foto de cada momento desse, ou do conjunto, tira uma foto, envia para mim, que assim nós iremos também publicar na página da nossa paróquia, nós vamos também colocar nos grupos de WhatsApp, e assim depois também encaminhar isso a nível nacional, para que juntos como Igreja Nacional, a gente assim possa nos unir. E que Deus assim nos acompanhe nesse tempo, nessa semana que assim agora se inicia, tempo de reflexão, de oração, tempo de esperança. Quero deixar com você, meu irmão, minha irmã, a bênção do nosso Senhor. Assim eu convido, se você pode estender uma ou ambas as mãos, assim nós queremos receber a bênção do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus assim te abençoe e te guarde. Que o Senhor nosso Deus esteja assim te protegendo. Que o Senhor esteja abaixo de ti, firmando os teus passos. Que o Senhor esteja à tua frente, te guiando. Que o Senhor esteja ao teu lado, te livrando de todo mal e perigo. E assim te abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo de Ramos, uma abençoada semana. E que assim nós possamos continuar nos fortalecendo na fé e na esperança por meio da palavra de Deus. Vamos na paz do Senhor, sirvamos a Ele com gratidão e alegria. Amém.